Bom dia, saudações tricolores, mais um vídeo aqui na Central Fluminense. Você já sabe como que é o esquema aqui, né? A gente grava um, já emenda outro, a gente aparece com a mesma blusa, com a mesma face. Eu quero cortar meu cabelo, porque meu cabelo tá grande, infelizmente. Eu tô duro, final de mês, né, Capô? No último dia do mês é complicado. Mas bom dia pra você, meu amigo, há quanto tempo? Bom dia, Daniel. Pois é, né? Quanto tempo que a gente não se vê, quanto tempo que a gente não vê essa audiência aí, né? Não, que a gente não se vê pessoalmente tem muito Não, tempo, muitos pessoalmente, anos. beleza, mas virtualmente eu te vejo, pô, vejo mais você do que eu vejo minha mãe, pô. Infelizmente, né? Porque a Pois é. doutora Maria Ângela é muito melhor do que eu. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações, deixar o seu like, eu já falei. Compartilha esse vídeo com geral. Central Fluminense segue crescendo, Capuano. Já somos mais de 11 mil inscritos, Capuano. Central Fluminense crescendo e crescendo bem, espalhando o fluminensismo no mundo. Se você gosta do nosso conteúdo, seja membro do canal por apenas R$ 2,99 ao mês e ajuda a gente a continuar cultivando o Fluminense, pagando salário aí. Salário não, o cachezinho do Luiz Carlos Júnior para continuar citando o Fluminense nas transmissões da mídia tradicional, tá certo? Depois da vinheta, vamos falar de jogadores brasileiros na China que podem ficar sem contrato. Capone já tinha dado spoiler naquele vídeo do Alan. Vamos falar sobre eles aqui nesse vídeo. Então é isso, meu amigo. A gente prometeu falar sobre esses jogadores, já que o principal assunto do outro é o Alan. Vamos falar deles agora. E são velhos conhecidos aí do público brasileiro, Capone. Nem todos, né? Mas a maioria. A maioria. E o pessoal tá com o bolso cheio da grana, né? Dinheiro já não é mais problema para esse pessoal aí que joga na China. Quem são eles, Capuano? Vamos relembrar os jogadores aí. Vamos lá. O mais desconhecido dessa lista é o Fernandinho, que é um meia-direita, né? Formado na base da dissidência, que teve uma passagem pelo Estoril, lá no futebol português, e destacou, foi para a China e está agora no Guangzhou. Fernandinho tem 28 anos, canhoto, 1,74 de altura. A gente vai falar mais um pouquinho dele. O outro é o Elkerson, né, que fez muito sucesso no Botafogo RJ. Quando ele veio para o Botafogo RJ, ele quase fechou com o Fluminense, né? Os dois disputaram a contratação do Elkerson, ele acabou indo para o Botafogo RJ. É um ponta esquerda, joga também de centroavante. É um jogador que é da seleção chinesa, né? Isso é importante a gente falar. Agora é Aikesen, né? Que ele é da seleção chinesa. Tem também o Ricardo Goulart, né? Meia. Não, é importante lembrar, não é só da seleção chinesa. Ele se tornou cidadão chinês, ele não é mais brasileiro. Ele tem que, Isso, eu ia falar isso também. a Eu falei nacionalidade isso no vídeo brasileira. do Alan e tem que falar e repetir isso aqui. Os jogadores que eu falar que são da seleção chinesa, que significa que se eles vierem no Brasil, eles são estrangeiros, tá? Porque quando você vira cidadão chinês, você tem que abrir mão da cidadania brasileira. Então eles vão vir como estrangeiros. Isso é importante, que é um impeditivo para qualquer time brasileiro contratá-los. Ricardo Goulart também está na seleção chinesa, não tá? Tá. Eu não sei qual é o nome chinês do Ricardo Goulart, confesso. Ele provavelmente tem um nome chinês lá, mas eu não sei qual é o nome dele. Se destacou muito no Cruzeiro, bicampeão brasileiro 2013-2014. Voltou, jogou no Palmeiras. Confesso que eu não lembro se ele chegou a jogar bem no Palmeiras. Eu sei que ele logo voltou para a China, né? Ele ficou pouco tempo. No Palmeiras. Né, no Palmeiras. E por último, mas não menos importante, ele, o que eu particularmente acho que é mais possível da gente ver no Fluminense, Aloysio Boi Bandido, ou Lu Guofu. Eu não sei se é assim que agora pronuncia o nome dele, mas é o novo nome dele aí, chinês, também da seleção chinesa. Aloysio Boi Bandido também fez uma carreira interessante no São Paulo, foi para a China, já está há bastante tempo lá no futebol chinês. E acho que a gente pode começar falando sobre ele, né, Daniel? Que eu acho que esse aí é o jogador que tem mais a carinha de pintar no Flusão 2022, você não acha, não? Tem cara, né? Vai ter que reduzir bastante o salário. A gente sabe que os salários do futebol chinês são coisa de outro número, né? Outro mundo, até maiores que da Europa. Mas, assim, ele é empresariado por nada mais, nada menos que Eduardo Duran, né? Aí você já acende uma luz aí no final do túnel. 33 anos. Não é tão velho assim, para centroavante não tá velho. O problema é que são muitos anos de um futebol de baixo nível, né, Capuano? A gente viu alguns jogadores vindo da China mal, gente vindo do futebol árabe, que eu ainda acho o mundo árabe ele tem mais competitividade que o futebol chinês. Pô, imagina um cara que tá, sei lá,
Aloysio tá por baixo aí uns 7 anos no futebol chinês, né? Cara, eu acho que ele tá lá desde 2014. Deixa eu checar aqui certinho. Ele foi em 2014 ele fechou com o Shandong Luneng, aí depois ele foi pro eBay China Fortune, sei lá como é que fala essa porra. Aí depois ele foi pro Guangdong S Tigers e desde 2020 está no Guangzhou Evergrande, que é o clube que está falindo, né? Quando a gente falar aqui, quem não viu o vídeo lá sobre o Alan, só para dar uma pincelada aqui, o vídeo vai estar no card aí, mas para quem não viu o vídeo, esses jogadores todos que eu citei, tá? Incluindo o Alan, aí formam 5 jogadores, atuam num clube chinês chamado Guangzhou Evergrande, também conhecido como o time que tirou o Conca daqui a primeira vez. Foi o time que pagou o maior salário do mundo para o Conca e tal. Esse time pertence a uma empresa do setor de construção, se eu não me engano, chamada Evergrande, que é a maior lá da China, só que ela está numa crise ferrada. O clube já não estava muito bem financeiramente, fechando vários anos em prejuízo aí, e agora a Evergrande está numa crise ferrada e deve fechar as portas. Deve fechar as portas. Se isso acontecer, o clube será extinto. Se o clube for extinto, todos esses jogadores vão ficar sem clubes livres no mercado, que nem aconteceu com os jogadores do Jiangsu, se eu não me engano, que foi o do... Tem um vídeo aqui no canal também. Jiangxin, que era do Alex Teixeira, do Miranda e do Éder. E do Éder, isso aí. Miranda e o Éder vieram para o São Paulo. E o Alex Teixeira foi para a Turquia. Isso. Enfim, se isso acontecer, esses 4 jogadores mais o Alan, né, formando os 5 aí, vão ficar sem contrato, o que facilitaria muito para eles fecharem com qualquer clube do mundo, incluindo com clubes brasileiros. E o Boi Bandido é um deles, né? Ele tá bastante tempo, acho que desses aí é o que tá mais tempo na China, porque o Alan, no vídeo eu falei que ele tava desde 2015. O Elkson acho que tá mais tempo, cara. O Elkson saiu do futebol brasileiro antes do Boi Bandido. Verdade. O Elkson tá muito tempo lá no futebol chinês. Pelo que eu me lembro, o Elkson saiu em 2012 do Botafogo. 2012 ou no início de 2013, porque no elenco de 2013 do Botafogo ele já não tava. Ele saiu, acho que no início de 2013, Exatamente. O Elkson é outro caso, assim, o Capuano. É um cara que está há muito tempo no futebol chinês. E a gente precisa lembrar, o futebol chinês, tecnicamente, é muito fraco. Tem jogadores que voltam muito mal do futebol chinês. E, assim, complicado, né? Eu não teria... 2012, Daniel, 29 de novembro de 2012. A gente tem resquícios do Alan, a gente até pede o Alan aqui. Por quê? Porque o Alan jogou bola no futebol europeu. Jogou no Salzburg, meteu o gol e foi para a China ganhar dinheiro. Esses jogadores, o Elkson nunca foi essas coisas todas já aqui no Brasil. Era um bom jogador, na média brasileira aí, jogou no Botafogo. O Boi Bandido também jogou no São Paulo, teve um destaquezinho lá no Figueirense. O Fernandinho, eu particularmente não conheço, nunca vi o jogo dele. E assim, são jogadores que estão há muito tempo no futebol chinês. Assim, de nome... Pô, você lembrando do Elkson lá do Botafogo, porra, é um bom jogador, mas isso daí já faz quase 10 anos. 10 anos. É muito tempo. Boi Bandido, a mesma coisa. Assim, Capuano, se o Fred aposentasse, eu gostaria muito de ver o Alan no Fluminense. Agora, Elkson, Boi Bandido, eu já fico com o pé atrás. O Ricardo Goulart, ele jogou pouco no Palmeiras. Ele não. Mas acho que ele tem bola. Mas acho que ele tem bola para jogar no Fluminense. A questão é o salário. O Ricardo Goulart, quando ele voltou para o Guangzhou, depois da passagem do Palmeiras, foi ganhar mais de 4 milhões de reais por mês lá. Se foi isso, acho que foi até mais. Então, assim, são valor absurdo. Valores absurdos. Então, eles teriam que reduzir drasticamente. Mas a gente já tem informações que o Fluminense quer jogadores num perfil aí que não seja tão velho. Se eu não me engano, o Ricardo Goulart deve estar com uns 30 anos. 30 anos. Isso. É uma boa idade, jogador que joga bola, tecnicamente a gente viu ele aqui no Cruzeiro, só que agora o Elkson e o Boi Bandido eu já fico na dúvida, o Capuano, mas o Goulart e o Alan eu queria muito no Fluminense ano que vem. O Alan não é assunto desse vídeo, mas gostaria muito de ter por aqui, até pelo nível do futebol chinês, né, cara? É muito tempo. O Daniel, e uma outra coisa que a gente também tem que botar em pauta aqui, que assim, o Fernandinho eu não sei, até porque ele não é naturalizado chinês, mas os outros 3, cara, são jogadores que, porra, pro cara se naturalizar, já estão pelo menos há 5 anos no país, né? Então, assim, eles já estão há muito tempo lá, já estão adaptados, a família já está adaptada, já jogam na seleção de lá. Então, assim, quem faliu foi o Guangzhou Evergrande. O futebol chinês ainda tem clubes que têm dinheiro, ainda tem outros clubes lá que existem, né? Então, assim, o Guangzhou era um dos principais clubes, pô. Disputou, acho que 2 vezes o Mundial de Clubes. Mas tem outros clubes lá. Então, assim, eles podem sair do Guangzhou, por exemplo,
e ir para um outro time chinês e ficar pela China, né? Existe essa possibilidade. Às vezes a gente pensa assim, não, tá saindo do Guangzhou, então ele vai necessariamente voltar para o Brasil, vai sair da China. Não, eles podem ficar no futebol chinês, talvez seja até melhor para eles, né? Vários deles aqui, por exemplo, o Ricardo Goulart, eu tô vendo aqui, ele jogou no eBay China Fortune também, além do Guangzhou. A maioria deles já jogou em mais de um time. O Elkerson saiu para o Guangzhou Evergrande, depois foi para o Xangai, e aí voltou para o Guangzhou Evergrande. Então, assim, não é muito aquela coisa, por exemplo, como foi com o Conca, né? O Conca saiu, a gente sabia que quando ele saísse do Guangzhou Evergrande, ele não ia ficar na China. Ele foi só para ganhar o dinheiro e ia voltar. Voltou, veio para o Fluminense, depois teve que sair de novo, ele voltou para a China. Acho que foi até para outro time, né? Não foi para o próprio Guangzhou Evergrande, mas assim, era uma coisa de saber, quando acabasse o contrato lá, ele não ia ficar na China. Não tinha muita chance dele assinar com outro clube chinês logo em seguida. Esses jogadores aí, pode ser. O Elkerson já jogou em 2 times lá. São 2 passagens no Guangzhou Evergrande e uma passagem no Xangai. O Ricardo Goulart com 2 passagens no Guangzhou Evergrande e uma passagem no eBay. Então, assim, são jogadores que podem acabar ficando pelo futebol chinês. O Aloysio Bandido jogou, acho que em 4 clubes chineses. Já rodou muito lá. Então, nada garante que eles vão voltar para o Brasil. Mas como podem ficar livres no mercado, a gente, o Fluminense precisa de oportunidade de mercado, não é isso? Não pode comprar jogador, tem que ser mais ou menos nesse estilo. São jogadores que estão aí, né? É importante aqui lembrar que o Elkerson virou um centroavante, então, teoricamente, ele é da mesma posição que o Alan, que também já não tem aquela vitalidade de jogar de segundo atacante como era aqui no Fluminense, e o Aloysio. São 3 da mesma posição. O Elkerson, o Aloysio e o Alan. Eu acho interessante citar, o vídeo está até ficando um pouco longo, né? Mais do que a gente gostaria, mas é importante citar que talvez, cara, o Alan seja quem esteja pior desses aí. A torcida do Fluminense pede, gosta muito. Mas assim, o Alan, você falou bem, ele hoje disputa a posição com o Elkerson, né? Ele joga na mesma posição que o Elkerson. E o Elkerson é o deus lá no Guangzhou. E o Alan andou sendo emprestado para outros clubes. Ele foi emprestado acho que umas 2 vezes lá na China. O próprio Boi Bandido acho que chegou há pouco tempo O Elkerson é o titular da seleção chinesa. O Elkerson é tipo o que tem mais moral por lá. O Boi Bandido chegou em 2020. O Alan chegou a ser emprestado em 2020. O Ricardo Goulart também foi emprestado em 2020. Então, assim, a gente também não sabe como é que tá a situação deles. Se eles são unanimidade lá no futebol chinês. É muito difícil a gente avaliar. Mas são jogadores que a gente tem uma memória pelo que fizeram no Brasil e fala assim, jogaria no Fluminense. O que o Boi Bandido fez no São Paulo, você pensa, esse cara seria titular do Fluminense. O que o Elkerson fez no Botafogo RJ, seria titular no Fluminense. Concordo com você nesse ponto. Assim, levando essa em consideração, até botei em dúvida, o Elkerson. Mas o Elkerson é o melhor no momento desses nomes aí lá no futebol chinês. Ele tem muita moral, é titular da seleção chinesa, joga no Guangzhou, Evergrande, assim, é o grande destaque desses nomes aí. Mas, assim, pelo que eu já vi jogando, eu gostaria muito do Alan e do Ricardo Goulart no Fluminense novamente. Para encerrar esse vídeo, Capuano, você acredita que o Fluminense possa olhar para algum desses jogadores aí? Só uma oportunidade de mercado, caso fique sem contrato. Isso é inegável, né? Sendo bem sincero com você, Daniel, eu acho muito improvável. Eu acho muito improvável que algum deles pinte no Fluminense. Talvez o Alan, pela identificação e tal, mas eu acho que todos eles têm valores de salário muito altos, entendeu? E assim, por exemplo, o Ricardo Goulart. Eu acho que, assim, se ele volta para o Brasil, um Palmeiras vai atrás dele, um Atlético Mineiro vai atrás dele, talvez até a Dissidência vai atrás dele. São clubes que podem pagar salários maiores que o Fluminense. Então, assim, eu acho bastante improvável. Se eu tivesse que apostar alguém, talvez o Boi Bandido, por ser Duran, né? E o Alan. Mas eu não acho que ninguém venha, não. É isso, então. Eu acho que eu vou pela essa linha aí, cara. Eu acho que o Alan voltaria pro Fluminense porque ele gosta do Fluminense, ele se diz tricolor. E o Aloysio, o Boi Bandido, por causa do empresário Eduardo Duran. Mas se o Aloysio, o Boi Bandido estiver jogando bem, ele não vem pro Fluminense, né? Se voltar pro Brasil, né? É importante a gente frisar. Jogador que é bom, Duran não joga no Fluminense. Então é isso, galera. Trouxemos esses nomes aí. O que vocês acham? Algum desses cabe no Fluminense? Vocês acham que é possível o Fluminense trazer? Vocês concordam com o Capuano que é muito difícil do Fluminense trazer alguém, mesmo com o Fluminense prometendo aí abrir a carteira para 2022? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, deixe sua opinião nos comentários do vídeo, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Ficou um pouco longo, mas eram 4 jogadores aí para a gente falar um pouco de cada. Acho que a gente conseguiu trazer mais ou menos aí
a situação de cada um no futebol chinês atualmente. Beleza, Capuano? Um abraço, saudações tricolores. Valeu!